Bom, Ju, conta aí o que a gente faz. Para de mistério. O Mamilos, então, é um podcast que existe há 8 anos. A gente começou um pouquinho depois da eleição de 2012. 14? Que a gente... É 2014, desculpa. Que a gente achou que foi uma eleição que estava polarizada, né? Pobres crianças do verão, não é mesmo? E a gente estava vendo as discussões que era todo mundo nas redes sociais, a gente viu os nossos amigos, as pessoas que a gente seguia, cheios de certeza, né? E as pessoas defendiam uma coisa e chegava lá o monarca e falava, por que tal coisa, tal coisa? Eu falava, sim, ele tem razão. E aí depois vinha o Igor e porque eu falei, sim, ele tem razão. E as coisas não se conversavam em nenhum momento. E a gente olhava para isso e falava assim, pô, mas será que não é possível? Eu gosto desses dois caras. Eles não podiam conversar, porque tem coisas que eu acho que faz sentido no que ele fala, tem coisas que eu acho que faz sentido. Seria tão legal se tivesse uma conversa entre eles. Então, a gente começa, Mamilos, desse incômodo de pensar assim, poxa, mas não dá para fazer uma conversa de outro jeito? Será que quando eu olho para uma pessoa que pensa diferente de mim, eu não consigo sentar na mesa partindo do pressuposto de que ela é inteligente e bem intencionada, as duas coisas ao mesmo tempo, e realmente não conversar com ela para provar que ela está errada, mas conversar com ela para entender. Pô, Igor, você é um cara tão legal, eu te respeito tanto. Como é que você pode pensar, sendo tão legal como eu sei que você é, como é que você pode pensar assim sobre esse tema que para mim é muito óbvio que é de outro jeito? E aí a gente conversa não para mudar de ideia, mas para eu... no final de cada Mamilos a ideia era... eu entendi. Eu entendi por que o Igor pensa assim. E aí... Continuo discordando, exato, mas sem problema Nada a nenhum. ver com concordar. Uhum. Tem a ver com a curiosidade de desbravar o universo do outro. Construir pontes entre as pessoas. É né? engraçado, é meio que a gente tenta fazer também. É verdade, eu fui ouvindo você falar e me identifiquei bastante, porque... Não, mas eu acho que a gente tem vários pontos em comuns. Vários. Aí a gente começou com essa história, que o Mamilos faz um jornalismo de peito aberto e que a gente não quer provar pontos, a gente quer construir pontes. E aí eu achei muito engraçado que uma vez o cara falou, vocês estão construindo ponte que ninguém pediu e ninguém vai atravessar. E na verdade não são necessariamente pontes com pessoas que pensam diferentes, mas talvez seja uma ponte para você se conhecer melhor. Talvez seja uma ponte entre o estado que você está hoje e o que você vai sentir depois que você escutar essa conversa. Sim. E aí a gente acreditou que existia um espaço intermediário daqueles que desejam dialogar. E para a gente o diálogo é uma ferramenta de democracia. Então a gente criou o Mamilos para isso, há quase 8 anos atrás. Mas nossa, que elaborado. Isso chama retroplanning. É como a gente consegue explicar hoje, olhando essa história de 8 anos. Porque a gente saiu com essa essência e mantém essa essência até hoje, mas isso foi se transformando ao longo do caminho em formatos diferentes, caras diferentes, nosso cabelo está totalmente diferente de 8 anos atrás. Jeito de fazer. Porque tem hora que as pessoas falam, nossa, vocês mudaram tanto. Claro, né? 8 anos, a gente dá umas mudadas mesmo. Até no jeito de pensar, né? Tem uma galera que fala, o Igor e o Monark mudaram desde o primeiro episódio do Flow. Poxa, se não mudasse, né? Foi pra isso que a gente fez o Flow, exato, pra mudar. Exato. Até porque acho que o mais legal do podcast é que a gente não é especialista em nada. Então, a gente não parte para explicar as coisas para as pessoas. A gente parte para descobrir as coisas com as pessoas. Exatamente. Então, assim... Nossa, Ju, isso que tu falou é incrível, porque é exatamente isso, mas tem tanta gente que tem tanta dificuldade em entender que a gente não é especialista em nada. Não, cara, mas assim, é exatamente isso que a convidada que sai do microfone, porque ela não sabe que tem que falar no microfone. Tadinha, nunca fez isso. Nunca fez. Então, vamos lá, explica para ela, Monark. É assim, se a gente vai numa expedição a cada episódio para entender um assunto novo, para conhecer mais das pessoas, de como elas pensam e tal, é natural que a cada programa a gente mude e a nossa audiência mude junto com a gente. Se a gente tivesse igual a gente estava há 8 anos atrás, teria alguma coisa de muito errada com o programa, concorda? Sim. Com certeza. E com vocês, né? Não, você construiu essa ponte e você mesmo não está atravessando. Exato. Então, assim, não está caminhando sobre essa ponte. E aí, quando a gente partiu desse propósito de promover essas conversas,
A surpresa disso é que a gente começou como uma brincadeira, um hobby, e de repente a gente percebeu que tinha muita gente sentindo falta de um espaço desse tipo. Então a audiência veio e falou, nossa,